Olá, meus amigos. Na conversa de agora, nós vamos apresentar uma aplicação de uma análise genômica de uma população exogâmica representada por uma família de irmão completo. No primeiro momento, nós vamos simular um conjunto de dados para demonstrar para o ouvinte que existe possibilidade de você simular, testar algumas questões, resolver algumas curiosidades a respeito de ser informativo, não ser informativo. Então a simulação de dados ela serve apenas para mostrar o potencial, principalmente do programa Gênesis, que permite você então ter essa estrutura de informações. Pois bem, nós vamos estabelecer aqui uma trilha de dados em C2.bio642 de exemplos e vamos começar aqui na nossa simulação. Simulação de genômica, genoma, posteriormente genitores, população de mapeamento e a nossa característica quantitativa. Vamos dar o nome de genoma.txt, que representa uma espécie que a gente pretende trabalhar. Vamos considerar apenas 3 grupos de ligação. Vamos pensar em 11 marcadores por cada grupo de ligação, total de 33. A distância aqui distante, um tamanho de 100 centimorgan, marcadores codominante, e vamos já imaginar que existe um QTL em cada um desses grupos de ligação, pelo menos possível de ser usado. E a gente simula esse genoma. Posteriormente a gente vai simular a população de genitores. A partir desse genoma construído, a gente pode pensar em pais do padrão AIAJ, AKL, para obtenção de família de irmão completo. Então vamos pensar que nos pais eu posso ter um cruzamento completamente informativo, ou um cruzamento onde eu tenho vários alelos com frequência variada e, consequentemente, marcadores com padrões diferentes. Pensar na situação completamente informativa, onde todos os marcadores vão ter padrão o pai A1 A2, a mãe A3 A4, para todos os marcadores, para todos os grupos de ligação. Apenas uma forma didática de apresentar uma situação que não deve ser a situação mais prática. Pois bem, uma vez simulado os genitores, vamos simular a população de mapeamento. Nessa população de mapeamento, tem aqui um nome que está sendo sugerido. A população é uma população de família de irmão completo. Pensar aqui em apenas 1000 gametas para gerar cada indivíduo, para que o processamento seja rápido. Tamanho de população, imaginar uma população de família de irmão completo de 200 indivíduos. Então veja que nós estamos simulando a nossa população. E agora vamos pensar em simular uma característica quantitativa. Então, tamanho da população, indivíduos e pais, são 202. 200 irmãos completos, pai e mãe 202. Pensar numa característica e numa população de irmão completo. A gente inicializa e vamos pensar que, apesar de ter 3 grupos de ligação, apenas o primeiro e o segundo contém QTL, o terceiro não. E vamos pensar que cada QTL explica 50% da variação e manifesta grau de dominância completo. Vamos imaginar uma característica de herdabilidade alta, 80%. São 2 locos controlando, apesar de existir 3, eu aloquei apenas 2 controlando essa característica. Pensar numa média igual a 100 e vamos pensar num coeficiente de variação que gera variação residual igual a 10. Então, posso simular e aí então a gente tem as informações da minha população, que chama
genoma QTL, né? Pois bem, agora nós, tendo esse conjunto de dados, a gente começa a fazer análise genômica. É como se agora chegasse um pesquisador com um conjunto de informações, vindo de uma família de mão completo, e eu tenho que fazer uma análise genômica. A primeira providência é imaginar se a segregação ocorre como esperado. Então nós vamos em populações exogâmicas, segregação de marcadores, uma família de mão completa, que é o que caracteriza o nosso conjunto de dados. Aqui vou chamar o arquivo, denominado genoma QTL, declarar os parâmetros. Aqui, clicando nesse ícone, ele completa. Está dizendo que é 32 marcadores, mas eu sei que na verdade são 33. Existe uma informação adicional da minha característica quantitativa. Então, se eu for avaliar aqui, eu tenho as informações do pai e da mãe, as informações dos irmãos completos e uma informação a mais da característica quantitativa. Aqui a informação do pai e da mãe, que eu deixei ausente, e aqui dos indivíduos que são irmão completo. Então, sempre o pai é A1, A2, a mãe é A3, A4, o B1, B2, B3, B4, e aqui o padrão de segregação dos irmãos completos. Então, nós temos aqui 33 marcadores, que pela simulação eu já sei que são 11 marcadores em cada grupo de ligação. Posso fazer dois tipos de teste de segregação. A segregação genotípica é aquela que analisa para cada marcador o padrão genotípico dos pais e prevê a descendência. Como os pais são sempre 1, 2, 3, 4, então espera-se na descendência 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Né? Um total aqui de 200 dados, e ele sabe perfeitamente que a hipótese de segregação mendeliana é 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto. Grau de liberdade 3, que faz o teste aqui quadrado, não usei proteção Monferroni, e verifico que tem algumas distorções. Total de distorção 6 em 33. Vou imaginar que é uma questão de tamanho amostral, né? A nossa simulação também não foi das melhores, tendo em vista que nós colocamos apenas 1000 gametas no pai, 1000 espermatozoides, 1000 óvulos para gerar um indivíduo. Isso está longe de uma situação prática. Os organismos produzem milhões de gametas masculinos, milhões de gametas femininos, para que um deles seja tomado ao acaso para gerar um indivíduo. Tudo isso compromete a simulação, mas a gente vai imaginar aqui que de fato trata-se de uma família de irmão completo. Posso fazer um teste de segregação genotípica e posso fazer um teste de segregação alélica. Então o pai é A1, A2, a mãe é A3, A4. Posso ver se o alelo A1 para A2 segrega meio para meio. Posso ver se o A3, A4 segrega meio para meio. Então, nessa segregação gamética, a gente vai perceber que existem algumas poucas distorções também. Mas não vamos dizer que comprometeu a afirmativa de que se trata a população de irmão completo, seguindo a observância da lei de Mendel. Então faço o teste de segregação e agora vou fazer o mapeamento. Nesse mapa de ligação tem algumas opções, uma que se aplica à família de irmão completo. Carrego meu arquivo, genoma QTL, informo sobre os parâmetros. Aqui existe a informação da matriz de distância, número de marcadores ele diz que é 33, 34, mas eu sei que são 33 linhas, uma linha adicional para a característica quantitativa. Número de indivíduos, incluindo pais e irmãos completos, 202, correto. Vou fazer uma análise com função de mapeamento de Morgan, podia ser Haldane ou Kossamy, e sem análise multiloco. Poderia adotar análise multiloco. Faço então essa matriz. Veja, a análise ela é um pouco mais demorada e nós já sabemos por quê. Esse aplicativo, como ele desconhece a fase de ligação, para cada
par de marcador, ele admite todas as possibilidades. Então, ele tem 4 estimativas da distância do marcador 1 para o marcador 2, por exemplo. Escolhe aquela estimativa associada a maior valor de lote. Mas essa busca faz com que o procedimento seja mais demorado. E outra observação bastante importante, que antes de fazer o mapa, nós devemos ter a consciência, não é esse caso, porque é um caso de cruzamento, todos os marcadores no padrão completamente informativo, mas pode ser que algum par de marca não seja, por ser não informativo, a gente não conseguiria estimar o valor da distância. Então eu precisaria recorrer a um processo de imputação, onde eu avaliaria os vizinhos ligados ao marcador I e os vizinhos ligados ao marcador J, sendo que MI e MJ teve a sua distância indeterminada. E nesse caso eu vou fazer a alocação de valores desses marcadores, tendo em vista os seus vizinhos, e ter então um valor estimado indiretamente por informações adicionais de vizinho. Então veja, nós não devemos clicar em mapa sem que está certo de que essa alocação foi realizada. Então, alguns marcadores ele considerou aqui independentes e fez então essa opção. Pois bem, aqui nós temos os mapas de ligação, vamos ter que adotar critérios de valor máximo de recomendação, lote mínimo, prosseguir a nossa análise, e aí então a gente tem esses resultados. A formação do grupo, o melhor ordenamento, e o que interessa aqui finalmente é visualizar que ele de fato fez aqui, gerou 3 grupos, tal como a gente esperava. Colocou 11 marcadores no grupo 3, que era o nosso grupo 1, aqui passou para ser no grupo 1, que era o nosso grupo 2, 11, 12, 13, 14, e aqui por fim o grupo 2, que é o grupo 3, onde não existe QTL. Então a gente já tem a expectativa de que esse conjunto aqui, eu não vou, no grupo de ligação 2, eu não vou detectar o QTL. Eu não simulando o QTL no grupo 1, no grupo 2, com a importância de 50%. A nossa simulação aparentemente é razoável, que o tamanho dos grupos são semelhantes, a distância deveria estar em torno de 10 centimorga. Aqui nós temos um valor de 11, um valor maior de 12, um valor talvez menor de 8,64, né? Mas está em torno de 10 centimorga. Então a gente entende que as técnicas biométricas são eficientes em recuperar a verdade, e a verdade nesse contexto é o número de grupo de ligação e é a distância e o tamanho total do grupo de ligação. Então veja que nós então cumprimos essa segunda etapa de mapa. A terceira etapa é a análise de QTL. Posso fazer uma análise por contraste de médias. Vou nessa opção, contraste de médias, uma família de irmão completo. Vou trazer aqui meu arquivo, genoma QTL, declarar os parâmetros, né? Então vou informar que existe 33 marcadores, uma característica, número de indivíduos, incluindo pais, 202. Aí posso fazer um contraste entre médias, e aí sim eu tenho, né, aqui do grupo de ligação 1, que a gente sabe que vai do 1 até o 11, a gente percebeu que tem vários asteriscos, digamos então a significância. Temos um contraste de médias que remete à origem alélica do pai 1. Por isso que o marcador 1 tem 2 contrastes médios. As médias dos indivíduos que receberam a alela 1 versus a média do indivíduo que receberam a alela 2. Depois o outro teste, a média daqueles indivíduos que receberam a alela 3 da mãe versus que receberam a alela 3 do pai, ou vice-versa. Então nós temos aqui algumas informações. Aqui do 12 até mais ou menos o 23, 12 mais 11, 23, e a partir daí é o último grupo de ligação, que nós temos
detecção de QTL. Bastante coerente o resultado, tendo em vista a nossa simulação. Nós podemos fazer uma outra opção de análise pela nova. Então, no caso da nova, cada marcador, eu vou, como é o tipo de cruzamento A1, A2, A3, A4, eu tenho 4 tratamentos, consequentemente com 4 médias, aqui o número de ocorrência, tem a fonte de variação do tratamento, grau de liberdade 3, a fonte de variação dentro do tratamento, em razão da variação desses indivíduos, e posso aplicar um teste F, né, que compara a existência da variação entre o tratamento. Nós já vimos que, né, existem razões para ser significativo e razões para ser não significativo. A não significância pode ser em consequência do QTL não segregar, pode ser consequência do QTL não ter um efeito detectável, ou pode ser consequência da inexistência da ligação fatorial. Então, a mesma coisa, o teste F indica que há algumas associações, eu não sei quantos QTLs ele está marcando, mas existem algumas associações significativas. Então, esse é o método da marca simples. Posso usar o método da regressão, com a teoria de Hansen e Elson. Então, nós vamos carregar nosso arquivo, genoma QTL, aqui a declaração de parâmetros, né? 33 e 1 já está declarado, 202, e aqui uma análise. É um pouco mais demorada, né? Porque ela envolve uma certa quantidade de indivíduos maiores. Nós temos 200 indivíduos e temos que considerar a informação de combinação 202, 19.900 pares de irmãos completos. O IBD para cada marcador, né, está dentro do esperado, que é 0,5. Aqui a regressão proposta pelo Hansen e Elster, que tem um B0 e um B1 negativo, né? Esse B1 dá o menos 2 sigma 2A, como estou com o IBD do marcador, que multiplica 1 menos 2R ao quadrado. Esse R mediria, então, a distância do marcador ao possível QTL. Aqui nós temos o valor de R2, alguns valores maiores, apontando que, de fato, a gente teria o sinal de um possível QTL nestas regiões. Aqui um valor de menos N, Ln de 1 menos R2, que é um valor de razão de verossimilhança. Aqui uma estatística F, e aqui eu posso ter o valor de 1 menos 2 R2H2, considerando que eu estimei a variância e considerando que eu tenho essa interpretação do valor para B1 proposta por Hansen e Elster. Pois bem, e uma análise por intervalo é uma análise proposta pelos autores Fouque e Cardon em 1994, chamando aqui de novo o arquivo genoma QTL, já está declarado, eu vou declarar aqui as informações, 33 marcadores, uma característica, 202 indivíduos, não tem valor perdido, trago aqui a informação do mapa, tá certo? Esse mapa a gente sabe que tem lá 3 grupos de ligação. Posso até relembrar aqui sobre o mapa que nós já estabelecemos. São esses 3 grupos, né? Por simulação, eu sei que o QTL vai aparecer nesse grupo 1 e vai aparecer no grupo 3. Nesse grupo 2, por simulação, que era o grupo 3, não vai aparecer QTL. Vamos avaliar então. Eu posso analisar todos os irmãos completos ou apenas uma amostra. O prudente é analisar toda a informação. Então há um processamento. Veja que é uma análise relativamente lenta, porque ele vai estimar os IBDs em cada intervalo. Posteriormente, os IBDs estimados serão variáveis independentes para a predição do valor de Y. E eu então vou chegar à conclusão nessa regressão, dessas semelhanças, dessas diferenças em relação
as semelhanças por IBD. Então tem aqui os vários valores de B0, né, as várias estatísticas, e a gente pode visualizar esse resultado numa análise gráfica. Então nós vamos analisar o grupo de ligação 1, que nesse caso vai do marcador 12 ao 22. Corresponde ao nosso grupo de ligação 2. O 1 tem o marcador de 1 até 11 e que tinha o QTL aqui numa posição intermediária. Todos os cruzamentos envolvem cruzamento completamente informativo, 4 alelos, A1, A2, B1, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. E aqui a gente vai perceber que existe um pico, né, na região central que traduz o QTL. Né? Aqui está em LR, poderiam ter um R2, o valor do R2 eu posso conferir lá depois, né? E aqui existe o valor convertido em LR. Mas eu tenho o meu resultado que daria o valor em R2, que seria então significativo. Pois bem, nós vamos analisar o grupo de ligação 2, e aqui de fato eu não tenho, que nessa análise é representado pelo marcador 23, 24, 25, que era o grupo de ligação 3, que não tinha QTL, um valor muito baixo aqui de LR, possivelmente não significativo. Por fim, nós vamos analisar o grupo de ligação 3 aqui, que corresponde ao grupo de ligação 1 simulado, que vai do 1 até 11. Todos os cruzamentos completamente informativos. E de novo eu percebo aqui um QTL entre o marcador 5 e o marcador 6. Então veja que é uma maneira alternativa de fazer um estudo. Pode ser feito por meta-marca simples, por regressão, um teste comparativo de média, por teste T, pode ser pela nova, ou pode ser por meio dessa regressão especial que relaciona a diferença entre dois irmãos e relaciona a identidade por descendência. E aí então eu posso detectar, localizar e certamente avaliar aqui o efeito deste QTL em forma do B0, B1, quadrado médio desvio, e aqui os valores já transformados por essa razão de verossimilhança. Então, temos assim a possibilidade de analisar os nossos conjuntos de dados, mesmo que seja de uma população exogâmica, com metodologias equivalentes em termos de teste de agregação, em termos de mapeamento, em termos de detecção de QTL, mas que guarda as particularidades daquele tipo de população. Então, temos as populações derivadas de cruzamento controlado, que tem a particularidade de conhecer a fase de ligação antes de processar a análise, saber que a segregação é de um padrão único para todos os marcadores, saber que está envolvido apenas 2 alelos segregando em cada uma das populações. Aqui nós temos diferenças. Essas diferenças demandam técnicas também diferentes que levam esses aspectos em consideração. Mas é possível ter resultados satisfatórios para orientar o trabalho do melhoramento. Pois bem, era isso que a gente gostaria de apresentar. E qualquer dúvida, entre no nosso canal, no Facebook ou no Gênesis News do YouTube, e a gente terá o grande prazer de ainda continuar o nosso diálogo sobre os entendimentos, sobre as dúvidas, sobre o aprendizado de estatística genômica, tanto de populações derivadas de cruzamento controlado, como populações exogâmicas. Muito obrigado e até lá.